Então, e por último eu queria comentar um pouco sobre um anime bem curtinho que estreou na Netflix recentemente. No Japão foi lançado em abril. Eu não tenho certeza se foi lançado já ao mesmo tempo na Netflix, mas a Netflix lançou ela toda de uma vez, assim, né? Todos os episódios junto, como ela costuma fazer com frequência. E ela tem, eu acho que são 18 episódios, eu esqueci de anotar isso, mas não são muitos, assim, sabe? Não chega a dar, assim, uma temporada longa de outro anime. Mas ele é bem... Ele tem uma premissa, assim, bem interessante. Se chama Moonrise, ou em português, O Nascer da Lua. E é interessante que em inglês, Moonrise acaba ficando meio como um trocadilho, porque esse rise, né, tanto pode significar, né, nascer, que nem nascer do sol, mas significa se levantar, né? E no contexto ali pode dar um outro... toma um outro sentido ali no contexto do anime. E ele é uma animação de ficção científica, assim, futurista. Então, ele tem... Eu acho bem legal quando uma ficção científica cria uma tecnologia... Inventa um conceito de tecnologia diferente, né? Por exemplo, Attack on Titan tem aquele sistema de... Como é que é? De deslocamento 3D, né? Que é um negócio bem diferentão, que não tem nenhum outro universo. E em Moonrise também tem algumas tecnologias que eles inventam ali que eu achei bem diferentes. E tem alguns temas que são bem comuns em ficção científica, como a questão de inteligência artificial, né? Se ajuda ou atrapalha os humanos e tal. E outros temas também bem comuns, né? De guerra entre grupos diferentes, preconceitos, etc. E personagens, assim, eu achei bem interessantes os personagens, bem cativantes. Eu senti falta de um pouco de desenvolvimento em algumas coisas. Algumas coisas ficaram meio, sei lá, não muito... eu diria que alguns personagens não tiveram muito uma conclusão, assim, no final. Mas foi legal de assistir, sabe? Eu achei a estética bonita, a trilha sonora bacana, os mistérios, assim. A forma como ele lida com os mistérios, eu achei curiosa, assim, porque ele vai nos mostrando algumas pistas das coisas, mas ele nunca explica completamente. Tipo... quando ele explica uma coisa, se tu não prestar bem atenção, tu não vai se dar conta de que aquilo era a resposta do mistério que tu tava tentando entender. É meio difícil de explicar, mas tipo, se tu não prestar bem atenção, tu vai ficar no final assim, boiando, assim, o que aconteceu? O que eu acho que talvez seja um pouco o efeito de ser uma animação curta, sabe? De ter pouco espaço para explicar tudo. Então ele explica meio rápido. Me lembrou um pouco de uma animação independente do estúdio Glitch, que eu assisti, que também as coisas são explicadas bem rápido e às vezes com detalhezinhos assim que se tu não prestar bem atenção, tu não enxerga. O que é um pouco ruim, mas ao mesmo tempo favorece uma segunda vez tu assistir de novo, né? E como é um anime curto, tipo, isso facilita, porque se é muito longo, tu assistir de novo vai ser meio, às vezes, meio difícil, né? Às vezes tu não vai ter tempo, ou vai cansar, enfim. Então, eu gostei, né? Do anime, o Thiago ainda não conseguiu assistir. Mas eu tava só concordando aqui. Eu achei interessante. Eu coloquei lá na Netflix como gostei bastante, pra ver se, tipo, a Netflix dá um pouco mais de atenção pra esse tipo de produção, porque eu achei que vale a pena, assim. Eu acho que tinha mais potencial, assim, a história podia ser melhor feita, melhor desenvolvida, mas eu não achei ruim, sabe? Achei legal de assistir, achei interessante, e fiquei pensando depois um pouco, né? Assim, tipo, né, o que poderia ter acontecido, o que será que vai acontecer depois com esses personagens, né? Tentando entender e encaixar melhor as peças ali do mistério e tal.
Mas é basicamente isso que eu achei do... Tem classificação 14, então é assim um pouco mais madura, assim, tipo, não é um desenho para criança, assim. Mas é interessante. É isso, basicamente, que eu tinha para comentar.